E aí, Dev, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de CDS para BAPs. Hoje, a aula 1.1, nós vamos falar sobre o Define Data Model of App. Então, a gente vai falar aí sobre o primeiro tópico aí do nosso curso. A gente vai falar um pouquinho sobre o que nós vamos modelar nesse primeiro módulo, né? No módulo 1. Então, bora lá? Bora descomplicar isso junto. Então, bora lá, como de costume, a gente dá uma mesclada aqui entre os slides, né, que a gente apresenta, e o nosso Eclipse, no caso, como a gente vai fazer CDS, tem que ter o Eclipse, tá? Mas relaxa, que a gente já vai falar sobre isso. É, aqui os slides, a gente não disponibiliza os slides para os alunos, tá? Fica só na aula. Isso porque a gente quer que você tenha acesso à assinatura, obviamente, né? Faz parte do negócio. Então a gente não disponibiliza um PDF nem nada com as aulas, tá bom? As aulas são gravadas e é isso. Show de bola? Então vamos lá. Falando um pouquinho sobre essa definição, né, do Data Model. O passo mais importante no desenvolvimento de CDS é a definição do modelo de dados da aplicação. Então, isso é extremamente importante quando você for começar um desenvolvimento com a base ali de CDS, tanto para aplicativos Fiori quanto para o próprio ABAP, tá? Dá para você utilizar CDS no ABAP também, no ABAP clássico. Então, a parte mais crucial de dentro de um app é você modelar certinho, né, as suas CDS. Nessa fase do projeto, o principal objetivo é identificar e nomear as diferentes fontes de dados, ou seja, as entidades fundamentais correspondentes nas quais a sua aplicação se baseará. Guarda esse nome entidades, que a gente vai falar isso durante o curso inteiro, tá? Uma entidade nada mais é do que uma representação de negócio, tá bom? Além disso, as entidades identificadas também devem estar relacionadas entre si com base em suas relações semânticas. Então, vamos lá. Fazendo analogias aqui, tá? O que é uma entidade? Imagina que a gente tem um app de vendas. Quem são as entidades de um app clássico de vendas? Cabeçalho das vendas, itens das vendas, produtos, vendedores, clientes. Isso são entidades, que são representações de negócio, onde cada um desses vai ter uma CDS que o representará dentro da modelagem. Então a gente tem uma CDS que vai representar o cabeçalho da ordem, os itens, uma CDS de produtos, uma CDS de customer, né, de cliente, de vendedor, de fornecedor, enfim. Então, cada CDS dessa vai ser uma entidade, representa uma entidade de negócio, uma entidade business, tá? Então, fixe isso na sua cabeça, porque isso é a base da CDS, é modelagem. Se você modelar errado, seu app vai ficar uma bosta. Show? Então, aqui a gente é honesto. Aqui a gente é honesto. Então, modelou errado, lascou, filhão. E outra coisa, uma vez que você começou a desenvolver, seu modelo tem que estar bem sólido. Por isso, diferente do ABAP clássico, que a gente faz os puxadinhos, o conceito da SAP de trazer a CDS é o Code to Data, ou seja, trazer o código que era do ABAP para os dados, ou seja, nível de banco. Ou seja, não tem mais as gambiarras que tinha dentro do ABAP clássico. A CDS se resolve com select. Então você vai ter que usar a sua imaginação, abstrair e esquecer tudo que você já fez de ABAP clássico, pensar na CDS, como relacionar entidades para que você tenha o resultado final esperado pelo negócio. É basicamente isso, trabalhar com CDS. Show? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido esse conceito. Bora lá para entender o que nós vamos modelar aqui de início aqui no nosso módulo 1. Para fins de demonstração, usaremos um modelo simplificado de pedido de vendas, por isso que eu já trouxe logo essas entidades para que você já matasse aqui de cara, tá? Então, como eu estava falando, né, um modelo de vendas, né, que vai ser o nosso de dados, o nosso modelo de dados, né, que nós vamos criar. A figura abaixo oferece uma visão geral dos aspectos mais importantes, obviamente, e você criará partes do modelo de referência no decorrer do capítulo 1, tá? Então a gente vai ter aqui, ó,
ordem de venda, que representa a entidade master, né? Vai ter cabeçalho da ordem, os itens, né? A parte de escalonamento, parte de product description, né? Que é o text. A gente tem a parte de clientes, tem de organização de vendas. Então, vê que é um conceito de vendas que, para quem já mexeu no módulo de SD, sabe muito bem até as tabelas aí, VBAC, VBAP, MARA, MACT, né? Então, a gente já sabe mais ou menos aqui quais são as tabelas que usaria-se no standard, tá bom? Porém, nós vamos criar essas tabelas, tá? Nós não vamos utilizar nada do standard, isso porque tanto o HANA Trial quanto a nossa plataforma de ensino, o nosso ambiente do Fiori, não possui transações de negócio. Então, a gente vai criar mesmo do zero para que você entenda esse relacionamento. Óbvio que isso é uma abstração para a regra de negócio de vendas, mas poderia ser qualquer outra atividade que você tem que fazer. Mas a gente vai modelar com base nas vendas, seriam as transações standard, tá? Então a gente realmente vai criar do zero para que você consiga entender aí como se relaciona e como modela as coisas. Show? E por último, é mais ou menos o que nós vamos criar, tá? Nós vamos criar. Aqui são nomes fictícios, tá? Que são os nossos objetos de negócio: Sales Order, Sales Organization, Customer e Product. São os nossos objetos. As nossas entidades de Sales Order, Sales Order Header, Item, Schedule Line. Aí, da organização de vendas é o próprio Sales Organization, cliente é o próprio cliente, o Product é o Product Text. Então, vê que o objeto de negócio é diferente do entity. O objeto, ele agrupa entidades e o entity, ele representa as CDS. Isso são conceitos, tá? Isso não é na prática, você não cria uma entidade, tá? Você cria uma CDS. Mas a gente gosta de abstrair, a SAP mesmo faz isso, tá? Para que você consiga entender e modelar melhor o seu projeto. Por quê? Uma vez que você iniciou o desenvolvimento da sua CDS, se a sua modelagem mudar, você está lascado. Porque é difícil de você refazer. Então, por isso que a SAP traz esse conceito do clean core e não sei o que, essa baboseira toda. Por quê? Você tem que iniciar a sua atividade da forma correta. Se você sair atropelando as coisas, você se lasca. Tem que apagar CDS. Apagar CDS ainda é simples, mas apagar app é uma chatice, né? Depois que você publica, etc, despublicar, deletar tudo. Então, um puta trampo. Então, o que que faz? Modele da forma correta para que seja feito da forma correta. Então, vamos lá. Vamos criar para cada entidade a sua respectiva tabela. Aqui é só um exemplo, tá? Então, Z-Sales Order, Z-Sales Order Item e tal, é só um exemplo, tá? Quando eu for criar dentro do DL, dentro do nosso ambiente, eu vou dar outros nomes, tá? Não são esses nomes aqui. Geralmente, para cada database table, nós temos uma basic. A basic, existem 3 níveis de CDS, a gente vai falar durante o curso, que a gente vai falar inclusive muito disso dentro da Virtual Data Model. Mas vamos lá. Falando já para você fixar na sua cabeça. CDS a nível basic, o que são? Elas representam a tabela diretamente. Então, elas não juntam dados, elas não trabalham dados, elas selecionam dados direto da tabela. Dão apelidos, que são os chamados aliases, né? Para cada coluna. Show? E a SAP utiliza o conceito de camel case, ou seja, primeira letra e a primeira letra depois dos underlines ficam maiúsculas. Então, exemplo, se eu chamo ela, sei lá, de material text, o M do material passa a ser maiúsculo e o T do text fica maiúsculo. Aí fica material text M e o T maiúsculo. É assim o alias que a SAP dá por standard, tá? Ela mesmo cria quando você cria a basic. Para que eu utilizo uma basic? Se uma hora você quiser modificar uma descrição ali, um nome técnico de uma das suas colunas da sua tabela, se você não utilizar o conceito de basic, você está lascado. Porque você vai ter que entrar em todas as CDS e modificar a referência dessa nova coluna. Quando você utilizar a basic, basta você modificar na basic que todos os seus apps continuam intactos.
Então é por isso que nós utilizamos a Basic. Show? Reutilização e facilidades. Então esse é o conceito da Basic. Saindo da Basic, a gente tem a Composite. O que são as Composites? São as suas modelagens em si e relacionamentos entre as Basics para que você chegue na regra de negócio e solucione a regra de negócio. E, por último, a gente tem as Consumptions, que não estão aqui, nem a Composite, nem a Consumption, mas as Consumptions são as CDS que você vai exportar, né, pelo OData, né, quando você publicar, para que outros sistemas externos consigam consumir. Seja ele um Fiori Elements, né, é o que utilizamos dentro de apps, ou seja eles até uma API, um INA, a gente vai falar sobre esses tipos de consumos aí de aplicativos. Show de bola? Então é isso. Essa aula é para mostrar para vocês tudo que a gente vai fazer aqui, já modelando, já brincando aqui, para que vocês consigam entender já na prática como é que se modela as coisas. Show? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico por aqui. Até a próxima aula.